Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para escutarmos mais uma história. Então vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor, por mais um dia. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia, obrigada pela Tua pessoa, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nesses dias. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos limpa com o Teu sangue nessa manhã, Senhor, limpa todo o nosso ser, sustenta cada um dos irmãos, abençoa os enfermos, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá à nossa história de hoje. Para começar, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu vou ler um versículo e vou dar uns segundinhos para vocês poderem descobrir sobre quem é esse versículo. O versículo está pegue sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, parte A. Pegou sua Bíblia? Então vamos abrir. Lá está escrito o seguinte, vamos ler juntos. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. De quem será que está falando esse versículo? Então vamos descobrir. Esse versículo está falando de uma pessoa que chama Josias. Mas para a gente saber a história de Josias, temos que voltar um pouquinho antes. Vamos voltar no pai de Josias. Então vamos lá. Este é o pai de Josias. Ele é o rei de Israel. Ele é um rei. Ele chama Amon. Porém, temos um probleminha aqui com Amon, gente. Amon, apesar de conhecer a palavra, de conhecer a Bíblia, ele não estava fazendo o que era reto perante o Senhor. Por quê? Olha isso aqui. Ele estava idolatrando ídolos. E também estava fazendo o povo idolatrar ídolos. E isso não agrada ao coração do Senhor. O nosso coração tem que ser todo para o Senhor. Ele não pode estar dividido. E era isso que estava acontecendo. Além disso, o reino de Israel estava muito dividido. Então, estava tudo desorganizado, estava uma bagunça. E aí, ele só reinou por 2 anos. E aí, houve uma guerra e ele morreu. E agora? Israel estava sem rei. Como é que ia fazer? Então, o pessoal se organizou e chamou o filho dele. Só que o filho dele, que era apenas uma criança, ele tinha apenas 8 anos de idade. Esse é o Josias. Então, o que aconteceu? O pai de Josias, Amós, morreu. Então, eles coroaram Josias como rei, Agora, imaginem só essa situação. O Josias só tinha 8 anos de idade e tinha que governar um reino. Imagine você, criança. Você com apenas 8 anos de idade, 9, 10, com uma responsabilidade tão grande. Igual hoje temos presidente para governar um país. Mas imagina você com essa responsabilidade. Foi isso que aconteceu com Josias. Então, Josias sabia que era uma coisa muito importante. E desde criança ele começou a buscar o Senhor. Então ele sempre buscou o Senhor, pedindo do Senhor auxílio. Ele tinha umas pessoas para apoiá-lo, claro, Mas ele buscou do Senhor auxílio para o Senhor poder coordenar ele, dar a ele sabedoria para ele poder governar o reino, porque ele sabia que era muito importante, era muita gente, sabe? E aí, um dia, ele cresceu. E agora vem ele. Então, Josias foi crescendo. E aí, quando ele tinha seus 26 anos, ele conseguiu organizar o que estava acontecendo lá no reino. Uma das primeiras medidas que ele fez, ele queria restaurar a casa de Israel, ou seja, restaurar o reino de Israel. Só que o pai dele tinha deixado uma bagunça. Então, ele tinha que resolver isso aí, e com muita oração, e dependeu muito do Senhor, e o Senhor falou com ele o que ele tinha que fazer. Então, onde que ele foi primeiro? Os ídolos. Então, ele mandou derrubar os ídolos. Por quê? Só Deus podia ser louvado, só Deus pode ser louvado e deve ser louvado. Então, ele foi lá e mandou destruir os ídolos, e os ídolos foram eliminados. E nisso também ele começou a restaurar a casa de Davi, seu pai, no sentido espiritual. Por quê? O pai dele fisicamente era o Amon. Porém, Amon, ele desviou do Senhor. Então, ele teve que reestruturar a situação da casa de Davi. E ele percebeu também que o reino estava muito desunido, os irmãos não estavam unidos. E ele conseguiu fazer todo mundo se unir novamente. Ele foi lá no templo. O templo é como se fosse o local de reunião hoje em dia. Então,
imagina um local de reunião todo assim mal cuidado, todo sujo, cheio de teia de aranha, os utensílios, tudo mal cuidado. Olha que triste. Imagina o coração do Senhor perante essa situação. Então ele sabia que o Senhor estava triste com isso e ele foi lá e mandou o pessoal reorganizar e cuidar tudo bonitinho. E nessa situação ele encontrou um livro lá, o livro da lei. E ele pegou esse livro da lei e leu para todo mundo. Ele leu em público porque ele queria deixar claro que a única pessoa que deve ser, o único ser, a única pessoa que deve ser louvada é o próprio Deus. Não devem haver ídolos. E com isso ele conseguiu restaurar a casa de Davi, restaurar a situação do povo de Israel. E houve paz durante o reino dele, porque ele era uma pessoa que buscava o Senhor. Tá vendo? Por isso que o versículo que a gente leu lá no início fala assim, olha, antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor, porque ele desde pequenininho se converteu ao Senhor, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, ou seja, era com todo o ser dele, era de coração, era uma coisa genuína. E ele viveu por 31 anos, até que um dia, né, chegou a morte dele e o povo de Israel pranteou muito, porque ele era um rei muito bom. Ele era bom porque ele buscava o Senhor. Então o coração dele era voltado para o Senhor dava sabedoria para ele, fazia com que ele fosse um rei que governasse de forma justa, representando o Senhor aqui na terra. Então, essa foi a história de Josias. Então, gente, vamos agora a 5 curiosidades sobre a história de Josias. Pode passar! Olá, pessoal! Hoje eu vou falar 5 curiosidades do rei Josias. Número 1. O Josias tinha apenas 8 anos de idade quando foi coroado rei. Número 2. Desde o início do seu reinado, Josias sempre fez a coisa certa e buscou o verdadeiro Deus. Número 3. O rei Josias fez uma reforma, restaurou o templo de Jerusalém e destruiu todos os altares dos falsos deuses. Número 4. O rei Josias foi um rei bom e buscou a palavra de Deus e queria que seu povo voltasse aos caminhos do Senhor. Número 5. O reinado de Josias durou 31 anos e o seu fim foi muito lamentado pelo seu povo. Tchau, tchau! Então, o que vocês acharam dessas curiosidades? Vocês gostaram? Legal demais, né? Então agora vamos para a segunda parte. Vamos para o hino. Esta canção fala de um rei que aos 8 anos, vejam, 5 mais 3, passou a reinar e guardou toda a lei. Foi reto e zeloso em tudo que fez. Com todas suas forças, todas suas almas e todo o coração, converteu-se ao Senhor. Nem antes nem depois do seu reinado houve qual Josias, o rei tão consagrado. O jovem rei fez ainda menos. Nesses 6 anos, vejam, 10 mais 6. A buscar, pois o Deus de seus pais purificou ao povo como nenhum dos outros reis. Todas suas forças, de todas suas almas, de todo o coração, converteu-se ao Senhor. Nem antes nem depois do seu reinado houve qual Josias, um rei tão consagrado. Foram corretos os atos seus. Com 26 anos, vejam, 20 mais 6.
mandou repararem a casa de seu Deus e sua aliança firmou outra vez. Com todas as suas forças, de todas as suas almas, de todo o coração, converteu-se a Senhor. Nem antes nem depois do seu reinado houve qual Josias, um rei tão consagrado. Terceira parte agora, nós vamos escutar o compartilhar, o que a criança ganhou. Vamos ver, hein? Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre o meu compartilhar. Eu vou seguir o exemplo de Josias, se vocês quiserem vocês também podem. Então, o que eu queria falar é que Josias, ele começou a ser rei aos 8 anos e o avô e o pai de Josias, eles não foram no caminho de Deus. Josias, ele destruiu os falsos deuses, a escultura que eles fizeram, o avô e o pai de Josias. O que eu queria falar também é que Josias, ele pecou e aí ele morreu aos 39 anos. Por quê? Porque Deus, ele falou pra Josias ele não batalhar com o povo. E ele batalhou com o povo que ele queria, não o povo que Deus ordenou. Então ele morreu. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Tchau! Então, agora vamos a um dos momentos mais esperados desse vídeo. Vamos ao sorteio. Então vamos lá. Quem será que vai ser? Música, que rufem os tambores. Aí. O primeiro nome sorteado vai ser aquele que vai ter que falar 5 curiosidades sobre Daniel. Então vamos ver quem é a pessoa. É o Davi. Aí, Davi, você vai ter que fazer 5 curiosidades sobre Daniel. O próximo nome sorteado será aquele que vai falar, na verdade nem vai falar, vai escolher um hino relacionado à história. E é o Tiago. Aí. E o terceiro nome, ele vai contar para nós o que ele gostou da história, qual parte que foi mais interessante para ele da história de Daniel. E o terceiro nome é a Eduarda. Aê! Então é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo episódio.